É engraçado, né? Você estava me falando aqui esse topo, essa renda mensal média de 46.300, curiosamente, ironicamente, vem a ser o valor, o teto do funcionalismo público hoje, federal, que é o salário de um ministro do Supremo. É exatamente R$ 46.000, R$ 46.300. É uma ironia, né? Mas para vocês terem uma ideia, até em termos proporcionais, né, o quanto vale a pena cometer crime no Brasil, né, com a impunidade que graça, né, você ter uma renda média que significa o salário do topo do funcionalismo, você ganhar a mesma coisa que ganha um ministro do Supremo, tirando as palestras, naturalmente. É assustador. Eu não tinha pensado nisso, viu, Cláudio? Muito obrigado pela correlação aí, a relação, né? É muito interessante isso aí. Eu não tinha, nas minhas palestras eu vou inclusive parafraseá-lo, me permita, porque eu não tinha essa dimensão. Eu sei que é um salário de cargos de políticos acima, né? Essas coisas que a gente vê são salários estratosféricos do setor público, mas de fato, e também salários de CEOs, né? Às vezes até menor do que CEO, tem CEO que ganha mais do que isso, mas é assustador isso aí. E assustador também é quando você pergunta para ele, Cláudio, e a gente pergunta assim, olha, depois a gente pode falar da ação da polícia, tá? Mas a gente pergunta para eles o seguinte, né? Qual foi na teoria do Beckett, você tem assim os custos, né? O custo de ser preso, a probabilidade de ser preso, que no São Paulo é alta, mas é a menor do Brasil até hoje. Por exemplo, lá em São Paulo, a chance de sucesso de um delinquente de natureza econômica é 80%. Eu acho alto, certo? Mas no restante do Brasil, onde eu pude pesquisar, é 95% a 98%. Ou seja, a chance de malogro de São Paulo, de um delinquente lá, é de 20%. No restante do Brasil, é menos de 5% até 5%. Então, a polícia de São Paulo está de parabéns, né? Parabéns para as forças de segurança de São Paulo. Mas é a chance de ser preso, né? Depois você pergunta a intensidade da pena, né? O custo operacional, o custo de oportunidade e a perda moral. Quando você pergunta para eles, aí você vai, o que você mais sentiu em termos de custo depois que a casa caiu? A casa caiu ele ter sido preso, né, no linguajar do mundo do crime. Professor, de fato, não existe glamour no mundo do crime. Perda moral é terrível. Você ter filho, ter família, às vezes tem muitos parentes correlatos com o mundo do crime, né? Mas eles sentem isso, a perda moral. E a perda moral, ela é bem distante. A perda moral, eu estou com o dado aqui, só para vocês entenderem, a perda moral totalizou... Opa, só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Está aqui, achei. A perda moral totalizou 60,8% dos respondentes, perda moral. Olha a intensidade da pena onde que está. 17,6%. Ou seja, a distância entre o primeiro colocado dos custos, perda moral, 60,8%, professor, perda moral. Ou seja, se se chamar de bandido, traduzindo a perda moral é isso, tá certo? Aí depois, 17,6% a intensidade da pena. Por que 17,6% fala da intensidade da pena? Eles mesmos respondem, professor, que pena, eu tenho um monte de vantagens, né? Eu sei o que eu fiz para a vítima, mas eu sei que eu tenho um monte de vantagem. Então não vou ficar preocupado com isso, tá certo? Ser preso, 14,2%. Aí depois os custos de oportunidade, 6,4%, e o custo operacional, 0,3%. Aí depois você pergunta para eles, assim, uma pergunta inovadora, que não existia até então, das sentenças, das penas, das punições, existentes ou não na nossa lei de execução penal, na nossa Constituição, de modo geral, qual seria que você... se existisse, você não iria para o mundo do crime, daquele que você fez, de modo algum. Aí a gente vai ter resultados também assustadores, que vai trazer para o debate uma série de polêmicas.